Flamengo marca reunião às pressas para definir saída de La Cruz. Planejamento para o retorno de Pedro 100% já está em andamento e temos novidade. Flamengo faz contratação de meia que pode revezar com De Arrascaeta. Será? Meus amigos, Varela está renovado, praticamente renovado, acertando detalhes finais. Baita notícia. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, que se inscreva, meu filho. Porque quando você se inscreve, você faz bem e ajuda a gente. Tamo junto? Então clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Juventude e vai seguir como líder do Brasileirão. E no final do ano, vamos ser campeão invicto. Põe fé? Comenta aí, fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, Filipinho com planejamento total aí para enfrentar o Juventude, faz um planejamento especial para o retorno 100% de Pedro. O que está acontecendo? O Flamengo treinou ontem, treina hoje normalmente sem folga, o elenco todo concentrado, principalmente focado nas vitórias no Brasileirão, deve folgar apenas na quinta-feira. Então o Flamengo sem folga, segue frenético para enfrentar amanhã às 21h30 no Maracanã o Juventude. Jogo esse válido pela quarta rodada do Brasileirão e o foco do Flamengo é a vitória. E para isso, para ter o retorno do Pedro 100%, Felipe Luiz, que no começo do ano, na coletiva, não sei se vocês lembram, ele disse, né, que montaria um esquema especial para o Juninho, para ter um centroavante. Não montou, ficou só nas falácias. Mas que quando o Pedro voltasse, ele montaria um esquema, remontaria o time pensando no Pedro. E agora ele deve fazer isso, pois no último jogo contra o Grêmio, ele tinha treinado o Pedro entre os titulares, chegou na hora, nem colocou e ainda justificou que não teria colocado o Pedro, porque o Pedro não seria ideal para atacar os espaços. Ou seja, ele precisava de um jogador que atacasse os espaços, e o Pedro até faz essa função, mas não faz tão bem quanto ele precisava. Por isso o Pedro nem entrou e ainda está voltando de lesão, corre riscos quando faz esse tipo de movimento. Então ele vai montar um planejamento especial para que o Pedro possa voltar 100%. Ele está garantido como titular amanhã, abençoado Flávio? Meus amigos, não. O jogo de domingo, todo mundo achava que o Pedro seria titular por causa dos treinos. Para esse jogo agora, a gente ainda não tem nem detalhes nas apurações aí. Ele está treinando normalmente, mas por enquanto segue o baile. Segundo o GE, o Felipe Luiz pretende até está montando esse planejamento especial com foco exatamente no retorno do Pedro. Na matéria do GE, está da seguinte maneira: ó. Flamengo define metas para atingir 100% da forma física do Pedro e voltar a ser titular. Então, o que se sabe aqui, segundo a matéria do GE, desculpa aí meus amigos, é que o Pedro ainda, apesar de estar 100% fisicamente, ainda não está 100% mentalmente. Então tem essa adaptação. E se ele entrar nesse estilo que o Felipe Luiz hoje está jogando, no 4-4-2, onde ele joga com dois pontas, é o Bruno Henrique mais centralizado, mas sempre um ponta de um lado ou do outro, o Pedro entrasse, por exemplo, para jogar do lado do Bruno Henrique, não encaixaria, não daria ritmo. Então ele teria que montar um esquema no qual o Pedro ficasse centralizado, centroavante, e tivesse um ponto de um lado e um ponto do outro. Então ele vai montar isso ainda. Então é um planejamento que ele está fazendo aí, não deve ser contra o Juventude, talvez contra o Vasco. E contra o Juventude amanhã, talvez ele poupe novamente o De Arrascaeta por questões físicas. E a gente sabe, o De Arrascaeta é um baita jogador, talvez o maior craque com a camisa 10 hoje no futebol brasileiro, jogando no Brasil. É um baita craque, sim. Tem os lampejos e quando tem esses lampejos aí faz grandes jogadas. Claro, não joga bem sempre, tem um problema ali na bacia crônico, tem outro problema crônico no joelho, isso atrapalha ele há muito tempo, mas quando tem esses lampejos ele resolve a partida como resolveu a partida de domingo contra o Grêmio. Sabendo disso, o Felipe Luiz tenta dar uma cadenciada aí e poupar o jogador um pouco. Quem poderia entrar na vaga dele seria o Matheus Gonçalves, mas até então parece que não vai ser isso não, meus amigos. Parece que ele vai tirar o De Arrascaeta e botar o Luiz Araújo. Mas pode ser que isso aconteça ou não, porque o Felipe Luiz só em cima da hora que a gente fica sabendo. Mas tá aí as metas estipuladas e vamos ver o que dá, né? Então devemos ter essa surpresa aí contra o Juventude.
tomara que dê tudo certo, que a gente precisa ganhar para continuar ali. Tem que somar essa gordurinha aí para chegar no final do ano, a gente poder estar mais tranquilo. Porque se ficar precisando de ponto no final do ano, é complicado. Porque já acabou várias competições, a maioria dos times está focado só no Brasileirão e todo mundo quando vai jogar contra o Grêmio, contra o Flamengo, joga como se fosse a última partida da vida, né? O Flamengo é o time a ser batido sempre, mesmo quando ele não está liderando. Então, sabendo disso aí, o Felipe Luiz já pretende mudar essa situação, né? Curiosidade no Flamengo: o Wesley e a criançada. Durante o confronto entre Flamengo e Grêmio na arena do Grêmio, o pequeno João, torcedor mirim do time gaúcho, levou uma plaquinha com um pedido: Wesley, sou seu fã, me dá sua camisa. Após a final, Wesley atendeu ao pedido e apresentou o garoto com sua camisa. Né, João ainda publicou uma foto com o presente nas redes sociais. Então o Wesley aí, cara de bom coração, mesmo não sendo jogador do Flamengo, ele ali, né, acabou dando a camisa. Isso aí é maneiro, faz mostrar que o futebol não tem guerra, futebol é dentro de campo, fora de campo, tem que ser todo mundo amigo e show de bola, tá de parabéns. Outra curiosidade aí é que essa foto que viralizou aí, o abraço entre ídolos, né, do clube de regatas do Flamengo, de 2019 para a eternidade rubro-negro, é o mago e o rei dos clássicos, Bruno Henrique e o Arrascaeta. Maneiro, né? Os caras se... show de bola. Meus amigos, comecei o vídeo com uma certa polêmica aí. Um outro detalhe aqui para vocês. Falando do De La Cruz, que vai ter uma reunião aí para ter um desfecho final, porque ele, segundo a esposa dele, ele queria sair no final do ano. Isso não caiu bem no Flamengo. O Flamengo marca uma reunião às pressas, chama o jogador para conversar. O jogador chega cabisbaixo. Boto e Bap pressiona o jogador, fala: ó, que coisa é essa de você estar saindo do Flamengo no final do ano? Aí ele explicou que não existe essa possibilidade, pelo menos agora, e que isso aí teria a fala da esposa dele durante o programa lá. Uns falam que é na rádio, outros falam que é na televisão, fora do Brasil, que teria tirado de contexto. Mas a verdade é que na íntegra, quem conseguiu assistir na íntegra viu que ela falou daquele jeito mesmo. Outra coisa, o Flamengo pressionou e tal, ele justificou que teria tirado a fala dela de contexto. Ele falou que está feliz no Flamengo, pretende cumprir o seu contrato com o Flamengo, não tem nada disso de ir pro River Plate agora, e que sua esposa, sim, é fã, mas ela não sabia que ia dar essa repercussão, né? O Flamengo é um time totalmente diferente do River. A verdade é que o River Plate é um time que tem grana, entre aspas, tem grana a nível argentino. Se comparar com o Flamengo, é um time que tá bem quebradinho, tá? Por isso mesmo eles não conseguiram segurar o De La Cruz na época. Outro detalhe: o River Plate é um time grande na Argentina, mas comparado com o Flamengo, ele é pequenininho, como se fosse o Vasco, Botafogo, coisa e tal. Porque o Flamengo é muito maior, a repercussão no Flamengo então nem se fala. Então a fala dela não caiu bem com os torcedores fanáticos do Flamengo ficaram doidos com a fala, acharam que aquilo ali, né, poderia se juntar com o que ele falou ano passado, com o que foi repercutido ano passado, aquela fumaça, né, onde a fumaça fogo. Ano passado vazou aquela informação de que ele estaria satisfeito, que ele saiu do Flamengo. Aí chega isso aí, o nego somou uma coisa na outra e deu no quê? De que fosse verdade. Assim, verdade é a fala dela, mas de que fosse agora que o pessoal começou a linchar o De La Cruz lá no Flamengo. Só que o De La Cruz já deu a resposta dentro de campo, fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Flamengo, jogou muito. E na reunião ficou claro, ele não quer sair do Flamengo nada, que ele foi uma fala infeliz. E ele agora vai policiar a esposa dele para que não fique falando aí, dando carinho nos dentes, que isso aí atrapalha ele, porque o torcedor do Flamengo é um torcedor passional, muito apaixonado pelo Flamengo. E esse tipo de fala não cai bem. Agora vamos falar de mercado da bola e contratação, porque o Flamengo já fez mais uma contratação. Além de Jorginho, que é o futuro jogador, deve chegar em junho. Tem os detalhes todos nos vídeos anteriores, só acompanhar, mas esse jogador já está praticamente acertado com o Flamengo. O Jorginho está praticamente acertado com o Flamengo. O Flamengo renova com o Varela até 2027. Já renovou? Não, faltam detalhes finais, que é a assinatura. Mas já tem o tempo de contrato, já tem o salário que foi um pouco reajustado, né, para cima. E o jogador está feliz, o Flamengo quer continuar. Felipe Luiz
era um desejo que ele tinha pedido isso aí insistentemente e agora aconteceu. Segundo o Vene Casagrande, até 2027, final de 2027, Varela continua como jogador do Flamengo. Mas teve uma outra contratação aí, segundo o Flazoeiro, Flamengo acerta a contratação aí. Flamengo acerta a contratação de meia Bruno Xavier para o Sub-20, o jogador que estava no Corinthians, emprestado pelo Atlético, assinou contrato com o Rubro Negro até março de 2026. O acordo inicial por opção de compra fixado em 82 milhões. É um jogador que, segundo o Flabase e o Flazoeiro em conjunto, é um jogador do meio campo, promissor, estilo de Arrascaeta, e poderia ser um sucessor do Arrascaeta futuramente. A gente sabe que o Arrascaeta é um craque a nível nacional, que Brasilzão não tem outro nesse momento que bata de frente com ele em termos de qualidade. Só que a gente não pode ficar dependendo de um jogador que tem lampejos, né? E quando tem os lampejos, beleza. Agora nessa partida ele teve uns lampejos, fez 2 golaços, deu assistência, apesar de não ter saído o gol, o Bruno Henrique perdeu, coisa e tal, mas ajudou muito a equipe. Por um outro lado, o Flamengo não pode depender de um jogador que tem esse lampejo, porque tem problema crônico na bacia, tem problema crônico no joelho, então isso tudo atrapalha o desempenho dele. Ele geralmente não consegue render muito por causa desses problemas. O Flamengo vem convivendo com isso já há um bom tempo, sabendo disso. O Flamengo está visando a contratação de um meio-campista. Ontem foi vazado aí que o Flamengo tem uma lista com 50 nomes que podem reforçar até o meio do ano. Mas o Flamengo vai contratar 50 jogadores? Claro que não, meu pequeno gafanhoto. O Flamengo deve fazer pelo menos 6 contratações. E dentre esses 50, o Flamengo está estudando qual seria o melhor, mais viável, caberia melhor no orçamento, seria um negócio bom para agora e para o futuro. Então o Flamengo está estudando tudo isso. E um outro detalhe aí que a gente tem que se atentar é que o Flamengo hoje tem Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, Plata, tem o Gerson também que faz essa função, mas não é muita dele, tem o Luiz Araújo que é a função dele e tem o Matheus Gonçalves. Todos esses 6 jogadores jogam pelas pontas. Uns jogam melhor na direita, outros melhor na esquerda. E o Flamengo não tem, só tem o Pedro, que seria aquele jogador decisivo mesmo, que faz gol praticamente toda a partida. Então com isso saiu um burburinho aí e assim, é até, como se diz, não é o que vai acontecer, mas é uma hipótese que pode acontecer e que há um fundo de base nisso aí. Que o Cebolinha e o Michael poderiam ser negociados. Fiz um vídeo antes explicando a situação. No que acontece é o seguinte, o Cebolinha é um jogador bastante versátil, quando tá bem joga muito, ajuda a equipe e domingo contra o Grêmio entrou bem. Só que é um jogador que faz pouco gol. Michael também é um bom jogador, versátil, joga pelas pontas, faz pouco gol. Plata também é um jogador rápido, habilidoso, que faz pouco gol. Luiz Araújo mesma coisa. Bruno Henrique faz um pouquinho mais de gol do que eles. E o Matheus Gonçalves nem entra, né? Verdade é essa, nem tem entrado. E ele também seria mais meia do que ponta. Mas quando entra, entra como ponta. Outro detalhe. Sendo que esses jogadores de frente que o Flamengo tem hoje, o Cebolinha e o Michael, são os únicos que só fazem a ponta, porque o Bruno Henrique faz as pontas e faz também a função de centroavante. Estaria sendo treinado para poder jogar daqui para frente como centroavante. Tem o Luiz Araújo, que além das pontas faz o meio, tá entrando muito no lugar do Arrascaeta. O Plata também joga tanto pelas pontas como de centroavante. Então o Flamengo, sabendo disso, teria colocado à disposição aí para vender no meio do ano Michael e Cebolinha. Isso foi hipótese levantada pelo Mauro César Pereira. Mas eu, particularmente, acredito que isso não vai acontecer. Só que começou esse burburinho, agora já tem gente repercutindo, mas vai sair mesmo. A gente não sabe, né? Eu acredito que não, porque o Flamengo está querendo se reforçar, vai perder jogadores de tanta qualidade. Apesar de eles não fazerem muito gols, eles são jogadores que ajudam muito a equipe, ajudam tanto defensivamente, ali pressionando o ataque, jogando sempre de forma aguda e também dando passes para gol. Então são jogadores importantes. Mas vamos aguardar e ver o que dá. Abençoado Flá, aqui no Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Valeu, amigos, tamo junto. Fui.